Gravar. Estamos gravando, então valendo mais um Daí Eu Te Responde, não sei que número é esse, tá na descrição do vídeo aí. E eu estou aqui com o grande camarada Diogo Lucas. E eu e o Diogo tem um lance muito legal que sempre a gente está indo para um lugar e não pode contar para o outro para onde que é. Né? Foi 2 vezes já aconteceu isso, né? É, a da Del, lembra da Del? Quando a gente foi pra Del era... eu tô indo pro lugar, mas não posso te falar ainda. Eu também tô, mas também não posso. E depois, 2 semanas depois, a gente era colega de trabalho nas empresas. E agora recentemente, na minha transição pra Zenvia e tal, e a tua ida pra fora, eu não sei se foi tão segredo, assim, eu não me lembro exatamente, mas foi um pouco, né? Foi, porque o processo também é complicado, até conseguir Né? fechar isso foi sofrido. Mas então assim, ó, eu vou. A ideia é ser um Deus te responde um pouco mais complexo, assim, com várias perguntas, assim. A primeira, aproveitando que tu está morando fora do Brasil, e eu não sei de onde é que a galera tira que eu tenho experiência de morar fora do Brasil, nunca morei fora do Brasil, né? Uhum. E então eu aproveito sempre com quem eu converso que está morando fora, né? Perguntar onde está, o que está fazendo, né? E um pouco dessa transição, né? E o que levou a buscar o lugar e a empresa, exatamente. Essa é a primeira pergunta que eu te faço aí. E para as 3 pessoas que não te conhecem aí das redes aí, quem que tu Um é? monte de colocar. Ah, Meu nome é Diogo, até o final do ano passado eu morava em Porto Alegre, trabalhava como arquiteto numa multinacional chamada Aqua GCO, principalmente dentro da plataforma de IoT, de IoT da empresa. Certo background então de arquitetura, trabalhei por bastante tempo na Dell também, antes disso. Ah, Desenvolvedor de carreira, envolvido com algumas comunidades em Porto Alegre, principalmente, em alguma coisa de evento. No início desse ano, eu me mudei para a Austrália para trabalhar na Atlassian. A Atlassian, para quem não reconhece o nome, é a empresa que faz o Giro, faz o Confluence, faz o Bitbucket, HipChat, por aí vai, não vou, são mais de 10 produtos. E o que me levou a vir para cá? Acho que foram duas coisas. A primeira delas é, do ponto de vista de carreira, que é o menos importante dos dois, o tipo de carreira que eu queria ter, o tipo de desafio que eu queria ter, estava difícil seguir crescendo em Porto Alegre. Dava ainda tinha um certo espaço, mas na minha avaliação, eu tinha mais talvez um degrau ou dois para dar uma coisa mais de arquitetura antes de ter que olhar para o lado e expandir para algum outro tipo de coisa. Não que eu seja religioso com relação a seguir sendo um arquiteto, né? O mais importante, na verdade, foi o motivo pessoal. É uma conversa com minha esposa e eu a gente tinha muito tempo. E faz um ano, mais ou menos, que ela disse, Diogo, vamos lá. E aí, vamos sair do país. A gente tem 2 filhos pequenos e viver a paranoia diária de estar com as crianças no carro, ter medo de ser sequestrado, toda a situação política e econômica do país nos fez dizer, vamos dar um tempo, vamos experimentar. A situação política nem tá tão ruim assim, Diogo, mano. Tipo, pula essa! Eu vou até evitar de comentar muito Não, mais. deixa quieto. Deixa quieto. Quem tá assistindo esse vídeo 10 anos depois, procura na Wikipedia 2017, assim, como é que tava o Brasil. Aí, quando isso aconteceu, eu primeiro tentei pela minha empresa, que é uma multinacional, então tinha algum esquema, mas o programa deles de alocação não era muito bem informado, né, não tava, e, e apareceram vários entraves no meio do caminho, e eu cheguei à conclusão, vai demorar muito tempo por aqui, vamos também aproveitar e olhar para os lados, ver o que tem de possibilidade para ele. Então eu procurei uma empresa que tivesse escritório fora, em algum país que eu quisesse, eu posso falar porque é do país depois. 2, tivesse um programa bom de realocação. E 3, tivesse o tipo de cultura que eu estava buscando. Notem que eu não falei sobre tivesse procurando um arquiteto, trabalhando com tecnologia X, Y, Z, porque isso realmente eu não ligo. E aí, a escolha óbvia para mim, era uma empresa que eu conhecia, por ter participado de um evento desse, por ter apresentado uns cases no evento, foi a Atlassian, principalmente pelo elemento cultura. Até o esquema de realocação foi muito melhor do que eu esperava. E na época, até, na conversa com um recrutador, quando estava avançando a conversa, me perguntaram, mas prefere pegar uma
posição nos Estados Unidos ou na Austrália? A minha resposta foi Austrália, por alguns motivos. O primeiro é um país que tem uma postura muito mais legal com relação à imigração, é uma postura muito mais progressiva, com a possibilidade, então, de daqui a uns 4, 5 anos meus filhos terem cidadania australiana. Ajuda a andar por aí, ajuda a andar pelo mundo. Uhum. E a outra coisa também é o que eu vi com relação à cultura, a segurança da cidade. É um país, apesar de que todos os bichos que existem na Austrália estão aí para te matar. É só bicho, né? As pessoas não morrem de tiro. As pessoas não morrem de tiro. Então, estatisticamente é muito seguro, apesar de ter algumas aranhas mais venenosas do mundo. Aliás, nós temos a pior. Esse é motivo de orgulho regional, né? A armadilha é pior. Boa, boa. Rio Grande do Sul melhor em tudo. Claro. Só tem tubarão. Tá certo. Muito bom, cara. É legal, cara. Tu já tá há quanto tempo agora? Só pra... Eu não me lembro, esqueço. 6 meses. Tô fechando 6 meses agora. Que legal. Que legal. E outra coisa que eu sei que tu agora tá com um hábito novo aí na cidade e tal, e eu não quero saber do hábito novo, eu quero saber pra que acordar às 6 da manhã? Tá. Tem 2 ou 3 motivos. Eu vou tentar não fazer muito bullshit aqui, porque tem toda uma linha. Tem. Mas eu não sou adepto, seria bullshit meu dizer que tem isso. Mas eu vou mencionar porque é legal, para quem se empolga com isso. Eu diria que tiveram alguns encorajamentos. Em primeiro lugar, ainda em Porto Alegre, minha esposa e eu, a gente começou a treinar para corrida. E com os horários malucos deles, meus horários malucos, a conclusão que a gente chegou, o único horário regular que a gente vai ter para correr é antes do trabalho. Então, isso quer dizer que 3 vezes por semana a gente acordava às 5:45 para correr. Só que era muito sofrido. Muito, muito, muito sofrido acordar nesse horário para correr. Era muito complicado. Isso que a gente não estava fazendo no inverno. Fazendo agora isso no inverno, que é muito pior. A segunda coisa que me levou um pouco até para essa coisa de correr, de gostar disso, é uma coisa que eu sempre lembro do meu colega meu, um americano, que acorda todos os dias 5 da manhã, ou antes. Às vezes ele acorda às 4:30. E a primeira coisa que ele faz, ele corre por 1 hora. E a frase dele é muito boa, que ele diz o seguinte: eu começo meu dia com uma vitória que ninguém pode tirar. Então, boa. Interessante. E atualmente eu fiz o hábito, eu treino umas 4 vezes por semana, estou treinando para uma prova de 90 km de ciclismo, e eu treino umas 4, às vezes 5 vezes por semana. Os outros dias eu ainda assim acordo cedo, porque eu descobri que, para mim, a regularidade e a constância funcionam melhor. Uhum. Então, é coisa de alternar. Um dia eu acordo às 8, outro dia eu acordo às 6, me mata. E quando eu cheguei aqui, a questão de adaptação difusa, eu acordava todo dia às 5, eu basicamente fui fazendo downgrade até às 6 e deixei ali. E tem funcionado. Tem funcionado bem. Que legal, meu. Pô, e 90 quilômetros? 90 quilômetros de... Não é tanto. Dá pra fazer. Pelo menos no normal, consigo. Não é uma maratona. É mais fácil que uma maratona. E a coisa que eu falei, que não que eu descreia isso, mas não é, se é bullshit meu dizer que é por isso, mas existe toda uma linha de pensamento, por exemplo, existe uma corrente da yoga, por exemplo, que prega isso, que é a formação de alguns hábitos saudáveis, que é a coisa que vai na direção do... Não é dar um termo certo, apesar de dar ser um termo hindu. Daqui a pouco me vem a palavra indiana, mas que é com relação à formação de alguns hábitos saudáveis, regularidade e constância, que são bons para o chakra, ou sei lá o que. Algumas dessas coisas eu adotei, então eu acordo no mesmo horário, sempre a primeira coisa que eu faço é tomar um copo d'água, porque o pessoal diz que é bom, né, esse tipo de coisa, mas se me perguntar o quanto eu sei disso, eu vou ter que admitir que é absolutamente coisa. Nossa. Beleza, legal, meu. Mas então tá, aproveitando que a gente está conversando aqui, Eduardo Brasil mandou 2 perguntas para mim no Eu Te Responde, e eu vou aproveitar para a gente falar um pouquinho das 2 aqui. A primeira pergunta do cara é o seguinte, para falar sobre arquitetura e como evitar o over-engineering. E aí, eu sei que tu está numa posição de trabalhar com arquitetura, eu atualmente estou no desafio de construir um produto novo e constantemente tentar trabalhar com o just enough das coisas para tentar gerar entrega e fazer cliente enxergar o que a gente está fazendo para poder ir crescendo, e também
brincar com algum tipo de arquitetura que consiga ser resiliente, escalável, autolimpante, todas as coisas que podem ter em alguma arquitetura, enfim, aproveitar para ver um pouco da tua percepção, até porque eu sei do teu trabalho da ACO tinha muito disso, né? A gente está usando um monte de tecnologia, estado da arte, e imagino, não dificuldades, mas a decisão das escolhas, ou melhores escolhas para aquele momento, né? Para aquilo que estava sendo construído, né? Uhum. Eu acho que tocaste um dos primeiros pontos importantes, que é a questão do aquele momento. Aquela cultura, a cultura Lean se aplica em arquitetura, apesar de muitos arquitetos serem meio que anti-Lean, né? O Just Enough, que tu mencionaste também é importante. O ponto todo é que, assim, quando a gente está desenhando alguma coisa, geralmente a arquitetura se desenha on the fly, a coisa está acontecendo, também nisso, na execução do projeto, nos dois momentos, principalmente na criação do projeto, as incertezas são muito grandes. Então, na verdade, é necessário arquitetar contra a incerteza. Uhum. Algumas pessoas cometem o pecado do overengineering já aí, mas a maior parte, para mim existem dois modelos de overengineering que as pessoas acabam botando em arquitetura quando começa. Um deles é eu não sei o que vai ser necessário fazer, então eu vou desenhar uma coisa eu vou desenhar uma arquitetura que suporte qualquer coisa. Não funciona. Eu lembro de um projeto que começava com 300 MB de jars. Exato. O super framework, o famoso super framework. E o segundo deles, que às vezes está alinhado com isso, apesar de não parecer assim, eu sei o que esse projeto diz respeito. Está aqui, a arquitetura é perfeita para isso. Então, os dois extremos da balança são muito parecidos, na verdade, porque levam ao engineering. O meu trabalho, principalmente na época da ACO, e aqui também, na época da ACO eu acho que era mais forte ainda, porque aqui a cultura já é mais solidificada nesse ponto. Eu diria que metade do meu tempo, meu trabalho como arquiteto, na verdade, era em tirar feature, tirar a arquitetura, ao invés de inserir. Eu passar mais tempo podando, tanto do ponto de vista de tecnologia, como do ponto de vista de, daqui a pouco, simplificar uma feature para entregar o mesmo valor com muito menos custo, muito menos comprometimento, do que ficar desenhando uma grande coisa. Eu acho que o principal ponto é a mentalidade. Não sei o que tu acha, Daniel. Não, eu vou muito numa linha assim, a gente tá pensando em arquiteturas que vão permitir que outras empresas se conectem ou que possam contribuir, né? E eu tenho alguns papos agora que eu tenho que fazer com a galera lá e eu quero ser cobaia dessa coisa. Que a minha ideia é o seguinte, se eu não for capaz de criar algo novo em 10 minutos, tipo, se eu vou fazer um componente para plugar nessa arquitetura. Se em 10 minutos eu não conseguir baixar alguma coisa, apertar um botão, preencher uma coisa e dar um alô mundo, acho que a gente está indo no caminho errado. 10 minutos até seria muito, talvez. Mas eu tento ver muito nessa coisa e tô usando muito da cultura de open source para brincar com isso, que é o quão fácil tu tá deixando para alguém usar o que tu fez e contribuir com aquilo que foi feito, né? Uhum. Então eu vou te falar que eu tenho buscado evitar o overengineering. Eu sou meio Sr. Miyagi para essas coisas, meio doido assim, através de uma cultura de TDD, por um lado, porque eu quero que a galera fique tentando fazer somente o necessário para o teste passar. Então, se eu definir critério de aceitação, eu vou tentar fazer aquilo ali funcionar dentro desse contexto. Não ter uma única pessoa pensando em arquitetura, um grupo que vai começar a discutir, tomar decisões para o melhor momento, né, para aquele melhor momento. E a outra coisa que vem para mim bastante forte nesse sentido é essa habilidade de eu poder contribuir com o trabalho do outro. Então, é quase como se eu estivesse criando barreiras para evitar que a pessoa crie algo monstruoso, entendeu? Então, é meio que uma coisa meio constante, assim. E eu vou te falar que talvez mesmo que a gente busque evitar o over-engineering, depois de um tempo tu pode olhar para trás e dizer, a gente fez. E aí talvez esse teu trabalho que tu fala de estar podando coisas de uma forma constante, seja um trabalho que talvez a equipe tenha que ter consciência que isso é parte do dia a dia, né? De estar constantemente simplificando as coisas, né?
Eu diria, dá para brincar com as siglas aquelas, né? O Dry, o Yagni e outras várias aí que dá para puxar no meio do caminho, né? Acaba ficando às vezes até mais chato que de qualquer coisa. Até nisso, cara, 3 pontos. O primeiro deles, vamos retomar esse ponto daqui a alguns meses, porque a gente está... Algumas das suas preocupações são coisas que estão sendo discutidas agora. Uma vez que a gente tiver o produto na rua, eu posso falar um pouquinho sobre o processo, como é que aconteceu. Legal. Mas tem uma coisa bem na linha dos teus 10 minutos, que não são 10 para a gente, são 2. A nossa conclusão é que estamos vivendo um mundo imediatista, as pessoas têm que ter o feedback muito rápido, senão elas abandonam. A segunda coisa que eu estava pensando aqui eram algumas regras básicas, né? Daqui a pouco, para se pensar sobre isso. E assim, em primeiro lugar, a ideia do MVP, apesar de hoje em dia eu já ver péssimas práticas com relação ao que é um MVP. Não é isso agora, mas a própria ideia do MVP é isso. E junto com o MVP vem uma MVA. Tem uma pergunta, Dani, te responde sobre isso também, mas a gente pode deixar para um outro episódio daí, né? Mas deixa para outro. Então, assim, junto com o MVP, vem uma MVA, vem uma arquitetura mínima viável. E essa arquitetura mínima viável, eu até entendo, ela não tem que ser feita só para a interação atual do produto, senão ela vai machucar a próxima. Mas tem que ser feita com o mínimo possível para entregar o atual e não machucar a próxima. E apenas isso. E a outra coisa, com relação à questão de uso, de podar coisa e tirar tudo mais, é isso, reconhecer que todo mundo, seja o arquiteto, seja o PO, seja o desenvolvedor, todo mundo, até ter produto na rua, e é o próximo ponto que eu vou falar, só tem hipóteses na cabeça. É só o que tem, um monte de assumptions. E essas assumptions têm que ser validadas. E a gente não valida assumption com custo alto, a gente valida com custo baixo. Isso vale também para a arquitetura. E para a questão de ainda da poda, de poder saber quando é que dá para tirar alguma coisa, quando é que não dá, eu diria assim, medir. Então, como é que eu meço isso? Eu estou entregando essa feature, o que eu vou considerar que é um sucesso de entrega dela? Essa feature daqui é super importante. É mesmo? Qual é a evidência para isso? Como é que a gente pode provar que isso é tão importante, uma vez que está rodando? E começar a procurar esses caras para daqui a pouco ir tirando. Eu, mais de uma vez no passado, botei métrica em funcionalidade de sistema para descobrir que era usado uma vez a cada 2, 3 meses. Cara, poda, pelo amor de Deus, tira esse passivo do caminho. Interessante, mano. Legal. Boas dicas aqui. Vou tentar cortar o 10 minutos para 5. 2 eu acho que não. 2 eu vou colocar como busca da perfeição, vou chamar assim. Cara, e a outra... Os nossos 2 minutos é mais simples, é só para brincar com as coisas. Sim. Não, mas é um pouco disso que eu te falei, um alô mundo ali da história, né? O cara poder saber que tá, ok, posso começar a caminhar agora, né? E tem uma outra pergunta aqui, do Eduardo, sobre nitpick code reviews e bom senso. E aí, aproveitando, então, eu vou dar o meu take sobre isso, assim. Na época da YouMove eu lembro de ter feito uma ação no time que eu queria que a galera pareasse mais. E aí a gente fez uma história que a gente limitou o WIP no número de desenvolvedores -1. Então, isso fez o quadro, e a política do quadro era a seguinte, ou você trabalhava de forma pareada, e isso te dava permissão de avançar um cartão do Doing para Dani direto. E se isso não acontecesse, se você estivesse trabalhando sozinho num cartão, você era obrigado a trazer alguém para parear com você e fazer um peer review, e aí você podia avançar o fonte adiante. E aí o que acabava acontecendo, e foi uma forma de demonstrar isso para o time, era que quando era feito o pareamento, as entregas aconteciam de forma mais fluida, e por vezes o cara ele terminava um cartão e ele não tinha ninguém que pudesse parear com ele. Então ele era obrigado a colocar o cartão como bloqueado, daí ele ia parear com alguém para terminar aquele cartão de alguém, aí Dani, e depois aquela pessoa sentava com ele para fazer review, e aí Dani também. E na época, não vou lembrar do percentual exato, mas aumentou a produtividade da equipe acima de 30%.
num período que foi medido isso, assim. E às vezes é uma coisa de pensar assim, cara, é tão simples, né, fazer essa coisa, né? E o que era, na época ali, a questão do code review, né? Cara, olha os testes, tenta ver a legibilidade dos testes, qualidade da asserção, né? Coisas que vão dar na cara. Se você vai dar manutenção nesse código-fonte, o que de repente precisa estar te chamando um pouco da atenção ali. Tinha alguma coisa de auditoria estática de código também que se olhava, mas isso era muito do indivíduo, né? Tu não deixa esse código ir à frente se tem alguma issue ali para se tratar. Sim. Isso vem muito deu, digamos assim, não vou dizer umas práticas, mas de uma total falta de confiança de um outro projeto que eu participei, que tinha um checklist de 2 páginas que tinha que dar check nas coisas para dizer se estava ok ou não. E eu, cara, volta e meia você ouvia assim, sabe quando o cara fica apertando tab, espaço, tab, espaço, tab, espaço, tab, espaço? Era a galera preenchendo o checklist, ninguém passava por aquilo. Então era só para inglês ver, sei lá, literalmente, né, inglês ver. Mas era muito louco, assim, e eu me lembro daquilo assim, cara, pra quê, né? Por que a gente tá fazendo isso? É para dizer que existe um checklist, mas se ele não é útil para o time, se ele não foi discutido, né? Então é uma preocupação que eu tenho, tentar formalizar o mínimo possível esse tipo de coisa, assim, e trazer mais na cultura daquela qualidade presente sempre, o clean code, botar uma foto do Uncle Bob apontando pro cara, sei lá, as coisas assim, né? Cara, eu concordo 100%. Não tem nada que... não tem uma vírgula para colocar aí. O checklist, não tem nada. O checklist eu vejo como uma ferramenta com algum valor, mas não como uma ferramenta de controle, sim como uma ferramenta de referência. Essas são as coisas, de repente faz parte do pacto até. Essas aqui são as coisas que a gente considera código de qualidade. São esses elementos. Não precisa ser um checklist, mas são essas coisas. Basicamente, olha, tá alinhado aqui, não tá? Daqui a pouco uso para arbitrar um bate-boca, de vez em quando acontece. Mas, enquanto falava isso, estava pensando aqui, tem muito defensor de Agile, e eu simpatizo com a visão, que diz que peer review é anti-CI, é anti-continuous integration, justamente por esse, no teu caso, né? Bota lá bloqueado porque tem que esperar. Opa, enquanto está bloqueado, não está sendo integrado. É uma prática que vai contra. Então... E é justamente isso, ela gera espera. Ela gera espera. E aí, a gente vai fazer então, vamos abolir o peer review? Não necessariamente. A gente, nas equipes que eu estava trabalhando no Brasil, e aqui é uma coisa que varia muito de equipe para equipe, mas a coisa que eu defendia muito, que enchia o saco do pessoal, eu acho que eles acabavam concordando mais por chatice minha do que por qualquer outra coisa, é que o peer review pode ser visto como um processo social, um processo de comunicação de mudança de código. E aí ele tem muito valor. Ele é um processo de comunicação na qual os desenvolvedores dizem, olha, isso daqui é uma evolução do código, que é feita nesse sentido. E eu não estou aqui submetendo isso para review dos deuses do código, coisa do gênero. Na verdade, haver uma aprovação, coisa do gênero. Isso daqui é para a gente discutir código, para discutir qualidade, até porque aquele checklist lá do pacto original ele vai evoluir com o tempo, e é esse processo das pessoas olharem o código ali e discutirem que vai fazer ele evoluir. Evoluir o que é o entendimento de código de qualidade por parte da equipe. Se for visto desse jeito, eu ainda tenho simpatia pela ideia, tá? Mas ela também se torna um pouco mais opcional. Se estiver pareando, aí realmente. Uma outra coisa, no caso da iMovie não existia a cultura do pull request, vamos chamar assim. Era truck-based development, vai para frente e vamos embora, feature toggle e não quebra o código. Era mais ou menos essa a questão, assim. E agora, nas equipes, agora eu tenho visto da galera buscando a questão do peer review, um pouco nessa coisa de não querer exatamente um checklist, mas, dá uma olhada, ver se tá beleza e avança, né? Eles colocam lá para alguns fazer aprovação, 2 aprovam, o código segue em frente, enfim. Vocês têm um pouco desse hábito também de trabalhar com isso? Ou também time para time? Time para time. A Atlassian é praticamente uma anarquia de equipe de desenvolvimento. Cada equipe tem algumas grandes guidelines, assim, mas cada equipe tem o seu próprio sabor. Aqui, dentro dos times com
com os quais eu trabalho, na área que eu trabalho, a maior parte do pessoal faz PR, mas até interessante, os PR são aprovados rapidinho, o fluxo não é muito trancado. Eu vi equipe trabalhando, não vou citar nomes, mas eu vi equipe que os PRs demoraram às vezes uma semana para serem aprovados. Coisa absurda. É tempo. Tempo. Mas enfim, vai se aprendendo, né? A galera vai achando o seu jeito para melhorar isso daí. É verdade. Para mim faz parte do pacto de equipe também, né? Se a equipe sente que por causa das dinâmicas que tem o processo de PR não é necessário, tira. Se a equipe gosta, tem gente que pede. Já teve mais de uma vez, na época da ACO, que eu estava lá tocando pilha para fazer uma coisa assim, hardcore, agilista, só calma, Diogo. Vamos fazer um pouquinho mais careta aqui, um pouquinho mais conservador. Um cara que tu até conhece. Tu sabe quem? Tá bom. Devagar aqui, não é o semeador da discórdia. Não era o semeador da discórdia. Semeador da discórdia. Ele continua semeando a discórdia. Tá... Esse dia tinha um assunto bem quietinho, bem tranquilo. Ele foi na hashtag geral do Rocket Chat que a gente tá usando e largou a pergunta. Porra! Tinha que ter pull request nesse negócio aí. É muito louco. Cara, legal. Conta mais alguma coisa legal que a galera faça, que tu vê dessa coisa da anarquia, da Atlassian, que de repente pode ser legal. Tem assim, algumas coisas. Galera. A primeira delas, não é bem fácil de fazer, tá? Algumas coisas interessantes com relação à cultura e coisas meio únicas aqui. A Atlassian tem 20%. Tá? Legal. O esquema do 20%. Tá? E as equipes são distribuídas de maneira a se governar como é que vão gastar esse tempo. A gente, por exemplo, está experimentando agora com formatos no qual a gente tem Innovation Weeks. Então, a cada 4, 5 semanas, a gente tem uma semana de inovação. A gente chegou à conclusão também que, de vez em quando, aparece ticket de urgência, depois no dia interrompe. Então, a nossa Innovation Week, na verdade, vai durar 2 semanas. Durante as 2 semanas, as pessoas escolhem 5 dias úteis para fazer as coisas que quiserem tocar. A ideia de fazer por semanas, assim, de novo, governado pelas equipes, porque isso permite mais facilmente que as pessoas se juntem em equipes para montar alguma coisa maior. Então, se faz, eu vou fazer o meu Innovation Time vai ser toda sexta-feira. E boto o cara na quarta, não consigo nunca entregar alguma coisa. Daqui a pouco fica mais fácil de montar uma meia dúzia. E, cara, tem muita coisa legal nisso, muita coisa boa. Tem um colega meu de trabalho que está querendo fazer um projeto com Bitcoin aqui. Só para dar um exemplo, a gente faz projeto de IoT direto, câmera 360, tipo, fora isso, fora esse tempo, tem uma coisa chamada Shipped, que a cada 3 meses a empresa para, assim, às 11 da manhã de uma quinta-feira, quem não quiser não precisa participar, obviamente, mas às 11 da manhã de uma quinta-feira começa o Shipped, o evento começa antes com as pessoas fazendo pitch dos seus projetos. E aí, mas às 11 da manhã as pessoas começam a codar algum projeto de inovação também, vão até às 11 do dia seguinte, onde se pede que parem para preparar as apresentações. A partir da 1 da tarde, sexta-feira, começam as apresentações de disputas e tem várias rodadas e tudo mais. Então, eu, por exemplo, fiz que era essa última vez, ao invés de usar o webhook para integrar, que eu não sou muito fã, para receber mensagem e tudo mais, eu fiz uma fila MQTT, uma equipe de caras, a gente fez vários clientes. Um cliente console, que mostrava que eu não preciso estar na internet. Outro cara fez um mobile, que tinha reconexão automática. E, claro, o terceiro era uma lâmpada, que começava a piscar quando quebrava um build. Sim. Então, cara, se fomenta muito por aqui. É o tipo da coisa que todo mundo fala, mas ninguém faz. E é percebido como uma coisa de alto valor dentro da empresa. Tanto que é uma métrica medida. Quanto de participação a gente tem nos Shippeds, quantas pessoas estão gastando com isso, não para medir o profissional, mas para medir a performance da cultura da empresa. Entendi. Isso é só para citar. Acho legal. Que legal. Sabe que na InMoveMe, uma época, a gente fez o que a gente chamava de Spike Day. A pessoa podia ficar em casa e tal. E aí, um belo dia, um cara ficou em casa para estudar TDD. E daí eu falei assim, não,
que você não gastou um dia pareando com alguém, então, fazendo isso, né? Porque você foi treinar em casa. E aí, a partir desse dia, eu pedi que as pessoas me contassem o que elas iam fazer em casa para eu poder dar uma validada, né? Aí, basicamente, acabou o Spike Day. Nunca mais ninguém submeteu nada para fazer o Spike Day. Não sei se era medo, o que que era. Mas surgiu coisas legais dali, quer dizer, o trabalho todo, por exemplo, de trocar a linguagem dos testes funcionais para começar a usar Ruby, começou com um pouco dessa brincadeira, depois lá o Elias começou a rodar treinamento interno com o Borer e tal, a galerinha, e aí a coisa começou a tomar forma e hoje é outra, o Ruby é a linguagem para teste funcional lá. Então teve várias coisas interessantes, assim, mas é interessante isso que tu traz, que é a galera sincronizar, foi uma bobeira que eu nunca pensei. Às vezes tinham dois caras fazendo Spike Days, podiam ter feito uma coisa junto. Então, né, tipo, não, eu não vou nessa semana, na semana que vem a gente vai fazer junto esse negócio aqui. Né? Isso pode ser interessante. É isso. E talvez a última coisa que é interessante é que é uma empresa com low policies. Não certo. Entendi. Então, assim, tem 20%, gasta, por favor, gaste, a gente vai te perguntar, a gente vai medir isso, não como tua performance, mas performance da nossa cultura, a gente se importa com isso, sim, te organiza com bem entender. Então, até dentro da minha equipe, eu seguidamente faço meu Innovation Time sem ser Innovation Week, porque para mim é difícil, às vezes, achar o tempo para isso. Então, entendi. é muito diferente. É a mesma coisa de viagem, política para comprar coisas, tudo mais. Não faço merda, só não faço merda. Sim. Interessante. Cara, legal. Na Zenve agora a gente está começando a parada com os Hack Nights. Então vai a quinta-feira que vem lá, vai das 5 às 9 da noite, das 5 da tarde às 9 da noite, um período ali, a galera vai se unir para brincar em coisas. Legal. Então começa a rodar algumas coisas, mas a ideia é começar também a conseguir trazer isso mais para a área comercial, começar a trazer mais as questões de spikes, né, a galera poder experimentar coisas, testar tecnologias, né, trazer isso aí para o time. Então são detalhes. O dojo já é uma atividade dentro do horário comercial. E aí é massa, porque com essas histórias assim começou a galera a trabalhar em bot pro Rocket Chat para integrar com Jenkins. Então hoje tu conversa com Jenkins para fazer um deployzinho lá. Então várias coisinhas que a princípio são pequenas coisinhas, mas isso é a galera saindo do normal, trabalhando em alguma coisa diferente, colaborando com outro, caras que não são do próprio time, do mesmo time. Então é bem positivo isso. É muito bom, meu. Muito bom. Vai almoçar agora? Já almocei. Já almoçou. Eu vou dormir, cara. Vou dormir. Tem acordar cedo, pelo menos. Não, vai ter. Eu vou, justamente, vou jogar meu tênis. E amanhã vai ser loucura. Amanhã eu jogo tênis às 6h30. E depois, meio-dia e meia, eu tenho um treino de basquete individual. Que tá sendo a melhor coisa que eu tô fazendo na minha vida, cara. Vou te falar que foi assim, um achado. É uma mistura de treino de basquete com treino funcional. Então ele é feito na quadra e aí eu faço exercício de pular corda, equilíbrio, agachamentos, posição de defesa, piques e tal. E nesse meio tempo todo arremessando bola, né? E é bem legal, cara. Bem legal mesmo, assim. E o resultado é muito efetivo, assim. Eu fiz 3 sessões e nos treinos do time, assim, eu já mentalmente, sabe? O cara já entra com outra cabeça, assim, para treinar, para jogar e mais preocupado com o movimento e todo o lance e tal. Interessante. Legal. Tô até pensando em montar uma empresa para botar uns caras para virar treinador e vender isso aí. Vai ser em breve eu te aviso quando sair esse negócio aí. Vou achar um representante na Austrália. Mas, Che, obrigado, cara. Obrigado aí pelo teu tempo. Agradeço, cara. Sempre bom falar contigo aí. E é isso. A Atleja está contratando? Sim, está. Sempre. Então, a Zenvia também está contratando, aí o Move também está contratando. Então a galera acessa aí as empresas aí, vê qual curte mais e mande seu currículo. Não quer dizer nada, mas Sydney tem praia, tá? Dá onda. Nossa. Aqui também tem, cara. Uma horinha aqui, estamos aqui, né? Um pouquinho mais ali, já Tramandaí, Imbé, Quintão, Oásis, entendeu? Está um pouquinho melhor, vou chamar assim. Che, obrigado de novo.
Valeu, cara. Valeu. Um abraço. Falou. Falou.